abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 33, porque hoje nós podemos dizer que é um dia de muita celebração. As crianças vão passar, vou receber lá também a mensagem. Tem mais um ali. Beth, conduz esses pequeninos. A tia Beth vai conduzi-los. Aleluia. O Senhor fala também com as crianças lá. E no Salmo 33, nós lemos a partir do versículo 1: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem o louvor. Celebrem ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, com o saltério de 10 cordas. Cantai-lhe hinos, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com alegria, porque todo proceder do Senhor é fiel. Aleluia! Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército das estrelas. Ele ajunta em um montão as águas do mar, e em um reservatório encerra as grandes ondas. Temam ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração dos homens, contempla as suas obras. Não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de toda a sua força, ninguém pode livrar. Os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Vamos ler juntos o versículo 20 e 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, como de ti esperamos.
Diante de todo esse relato, o testemunho da irmã Quitéria, a pergunta para os nossos corações é: o quanto estamos esperando no Senhor? O salmista vê de uma forma tão tremenda que não existe ninguém semelhante ao Criador. Por sua palavra, ele criou todas as coisas. Tudo que existe se fez por causa dele. Nada existiu por um acaso no universo, mas foi a palavra do Senhor que trouxe à existência a matéria. O que nós vemos hoje, o homem pode pegar plástico e fazer cadeira. O homem pode pegar petróleo e transformar em plástico. Mas o homem não cria nada, ele só transforma. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele criou. Ninguém deu a ele uma matéria, ele a trouxe à existência. Esse Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas, também tem um olhar que surpreende todos os olhares. Nós até podemos dormir e acordar com a mesma pessoa dentro da mesma casa e não sabemos o que aquela pessoa está pensando ou fazendo. Nós podemos estar com os nossos olhos constantemente sobre a vida de um filho, de um sobrinho, de um cônjuge, mas nós não sabemos o que está naquele coração. Até podemos imaginar e conversar e perguntar, mas o que está realmente no coração do homem, só Deus sabe. E a palavra diz que os seus olhos estão olhando, porque Ele vê os corações que Ele formou. Então Ele sabe tudo, até o que nós escondemos, até o que nós não diríamos jamais a ninguém, até o que fizemos escondido nas sombras, até o mal que pensamos ou desejamos. Ele sabe onde estão os porquês da nossa vida, as nossas lágrimas, a bondade que nós temos e desejamos, mas não conseguimos realizar. Ele sabe daquela luta contra o mal que tivemos e não conseguimos vencer. Os olhos do Senhor estão observando os moradores da terra, ou seja, cada um de nós. E os olhos do Senhor são como uma sonda que se aprofunda e vai nas nossas trevas. Todo ser humano tem coisas escondidas. Mas é bom saber que há alguém que conhece tudo sobre nós, para quem nós não precisamos mentir, nem podemos, nem esconder nada. Mas Ele nos olha com misericórdia, com favor, com amor, esperando uma resposta de temor no nosso coração. Não é medo, é temor, reverência, respeito. Reconhecê-lo como o Criador, o sustentador, reconhecer na pessoa do seu Filho Jesus Cristo o nosso Salvador, o único caminho, a verdade e a vida que nós precisamos levar é Cristo. Sabendo que há muitos caminhos, muitas oportunidades, muitas alternativas, e nós estamos sempre procurando um acesso ao sucesso, a viver melhor, a ter mais alguma coisa. Mas nada que exista no mundo pode vencer se Deus não o permitir. Toda batalha, todo confronto, toda dificuldade
que nós passamos, a Bíblia diz: Deus é quem pode dar a vitória, ou pode impedir a vitória, para lhe tirar de um caminho de mal, porque às vezes nós só vemos o que queremos e não entendemos o que pode vir depois. É aquele. Há um ditado que se dizia muito na minha infância, mas que não há nada que não possa ser entendido hoje, até pelos mais jovens. Deus não criou o homem como criou as batatas. As batatas, principalmente no Nordeste, a batata doce, que a gente conhece como se planta, e a gente planta até no quintal. Você larga a rodilha do galho da batata, você não tem que fazer muita coisa além de preparar a terra. Daqui a algum tempo vai ter batata. Você não precisa cuidar muito delas. Elas brotam, as raízes engrossam e você tem batata. Mas não foi assim que Deus criou o homem, largado, jogado nesse planeta para sofrer. Não. Temam ao Senhor, reverenciem o Criador, porque Ele nos criou para a vida. E quando o homem se desviou dele, encontrou tanta morte, tem feito tanto mal. Porque nos perguntamos, por que Deus deixa isso acontecer? Porque o homem tem feito os caminhos maus para si. Deus vai pedir contas a cada homem. Deus vai pedir contas do que fazemos. Mas Deus está nos chamando para si. Porque quando esperamos na sua misericórdia, Ele é o Deus que nos pode curar. Ele é o Deus que pode nos restaurar. Ele é o Deus que pode nos ensinar. Ele é o Deus que pode estar conosco todos os momentos. Porque não foi só a cura da irmã Quitéria que nós louvamos a Deus, mas pela segurança de ter a presença dEle em todo o processo difícil. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que têm esse respeito e essa dedicação ao Senhor, aqueles que estão louvando ao Senhor e buscando ao Senhor. Porque na hora da topada todo mundo grita: ai meu Deus! Mas quando está tudo livre, não se lembra de louvá-lo, não tem tempo para adorá-lo, não sabe exaltar, como lemos no início do Salmo: cantem para Ele, se alegrem nele, porque Ele é o Criador. Você existe porque Ele lhe criou, para que através da sua vida as maravilhas dele sejam conhecidas. Quando Quitéria está aqui dando esse testemunho, ela está elevando a fama do Senhor, a glória do Senhor. E se alguém está aqui, ou por onde ela contar, ou onde alguém contar esse testemunho, quem estiver doente pode dizer: eu quero clamar e esperar na misericórdia do Senhor também. A fama do Senhor, que hoje há muitos ouvidos que não estão conhecendo mais a Deus. Correm atrás de tudo nesse mundo, mas não estão conhecendo a Deus. E precisam ouvir que o Deus Criador não nos abandonou. Ele continua com seus olhos atentos e vem socorrer aqueles que o temem. Aqueles que estão respeitando, reverenciando, porque Ele, se Ele criou todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, até de nós. Ele é o Senhor, o patrão.
Nós devemos a nossa vida a Ele. Nós precisamos nos render a Ele, sim, Senhor, e exaltá-lo. Ah, mas nós gostamos de viver do nosso jeito, do nosso caminho. Até as topadas tirarem a cabeça do dedão. Ai, meu Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, no tempo da aflição, Deus vai socorrer. Primeiro o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Ele conhece todos, mas Ele separa os homens da terra entre os que temem a Ele e confiam e esperam nele, e aqueles que estão vivendo sem nenhum sentido para com Ele. Os olhos do Senhor, versículo 13 diz: o Senhor olha dos céus e vê. Quem Ele vê? Todos os filhos dos homens. Ele vê toda a humanidade. Ele vê a todos. Do lugar da sua morada, Ele observa. Quem? Todos os moradores da terra. E continua dizendo: Ele que formou o coração de todos os homens, contempla as suas obras. Ele olha todos os homens. Ele observa o que os homens estão fazendo. Mas Ele tem um outro olhar para aqueles que esperam nele. Esperar aqui é confiança. Está enfrentando a dor, está enfrentando a guerra, está enfrentando a aflição. Mas guarda no coração uma confiança, uma esperança no Senhor. Ele olha todos os homens, mas há um olhar diferenciado sobre aqueles que têm confiança nele. Ele detecta aqueles que temem a Ele, que vem nele o socorro. Como disse Quitéria, eu não briguei com o Senhor. Não responsabilizei o Senhor pelo meu problema. Eu o adorei, eu temi o Senhor. E Ele, olha o que o texto diz: sobre os que esperam na sua misericórdia, Ele os livra da morte. Aleluia! A história de Quitéria é esse salmo vivenciado. Porque Deus olha para a terra, Deus vê todos os homens, Deus quer ajudar a todos que temem a Ele. Porque quando o homem tira Deus da sua história, quando nem quer crer em Deus, quando não tem dedicação nenhuma para louvá-lo e bendizer o seu nome, Deus contempla as suas obras. Mas a sua misericórdia, o seu favor, misericórdia é o favor, é o amor de Deus em ação, a graça, favorecendo quem? Aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua misericórdia. Em quem nós esperamos? Às vezes esperamos em nós mesmos, porque a gente se acha forte para fazer e decide o que quer. Às vezes estamos esperando em alguém, algum plano, alguma ação que vai ser realizada para nos socorrer.
E é incrível a nossa capacidade de sermos tão pequenos nesse universo todo que Deus criou e a gente achar que pode fazer alguma coisa sem Deus. Mas nós somos assim. Muitas vezes nos esquecemos de Deus. Mas os olhos do Senhor não se fecham. O meu se fecha, o seu se cansa, a gente cochila. A gente dorme, a gente precisa de descanso, mas Deus não dá nenhum cochilo. A Bíblia diz que Ele não se cansa. E depois que Ele nos criou, é que Ele não se cansa mesmo, nem pode cochilar. Como mãe de bebê, que não pode dar cochilo, tem que estar sempre o choro do bebê, a comida do bebê. Quando você pensa que está dormindo, né? Deus é esse Pai que não importa a sua idade, Ele está com os olhos sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Mas estamos esperando nele, temendo ao Senhor, vivendo com reverência a sua presença, o seu olhar. Seja sobre nós, o salmista encerra o salmo dizendo, seja sobre nós a tua misericórdia, Senhor, o teu favor, que a tua ajuda venha, na medida em que nós esperamos em ti. O quanto temos esperado em Deus, tanto desespero, ansiedade, que até produz doenças nos homens e nas mulheres, e hoje em dia até nas crianças e jovens, porque não se tem uma confiança, uma esperança. Porque o pai esperava no filho, o filho esperava no pai, a mulher esperava no marido, a moça esperava no namorado, o sócio esperava no outro sócio. E toda confiança no ser humano em algum momento se frustra. E desabamos. Quem espera na política, em todas as áreas, a gente se frustra. Porque é vã a confiança no homem. O filho do homem, o ser humano, mente, engana, se esquece, se cansa. Até de fazer o bem se cansa. Mas nós temos um Deus em quem podemos pôr a nossa confiança. E com base nessa confiança no Todo-Poderoso, nós vamos caminhar com os homens, com os outros, amá-los, ajudá-los, perdoá-los quando eles falham, porque é natural do ser humano falhar um contra o outro. Por isso podemos caminhar juntos, podemos ajudar uns aos outros, mas não ter a nossa expectativa totalmente no outro. Quem nos levanta verdadeiramente é Deus, que pode usar o outro que está mais perto de nós também. Mas é vão o socorro do homem. O salmista disse, não tem rei que salve com seu exército. Nós não temos reis, nós temos políticos. Ele está dizendo, vocês estão confiando nos reis? Na hora H, os exércitos dos reis falham. Os políticos falham. Nem precisam ser bons ou ruins, é ser humano, falha. Promete e não dá nem sempre para cumprir. Às vezes cumpre pela metade, às vezes não cumpre nada. E ele está dizendo, os reis não salvam. Nos dias do salmista, e quem escreveu esse salmo, irmãos, era um rei. E ele foi considerado o maior dos reis. Ele venceu todas as suas batalhas, ele era poderoso. Ele foi um exemplo, mas ele sabia que rei não salvava. Ele diz, não são os carros de guerra, não são as minhas armas bélicas que salvam, não, que construíram tudo isso.
nem há muita força que salva o valente. Não foram os meus cavalos. Hoje são os aviões supersônicos, os drones, mas nos dias deles eram os cavalos. A arma de guerra mais poderosa eram os cavalos. Mas ele diz, não é nisso que eu confio. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Mas e se não esperamos? Mas se não temos colocado em Deus a nossa confiança? Mas se não temos a fé que faz as montanhas saírem do lugar, que faz os grandes problemas se tornarem resolvidos pela esperança que a fé no coração produz, no coração da gente. Quem confia no Senhor consegue esperar nele. E quando confiamos e esperamos nele, é tremendo quando a irmã Quitéria fala que houve um erro médico. Se a expectativa dela fosse os médicos, morria 2 vezes. Houve um erro médico, e porque os olhos do Senhor estavam vendo a confiança dela nele, Deus levanta outra equipe médica que conserta os erros médicos. Pela mão do Senhor, Deus transforma o mal em bênção. O Senhor é bom. Feliz é quem confia nele. Quando nos reunimos, às vezes até chegamos aqui juntos e estamos cansados, preocupados com alguma coisa que ficou para resolver na segunda-feira, alguma conta maior do que o que se tem no banco para pagar, um filho que você não sabe aonde está, um cônjuge que não se relacionou bem durante o dia e brigou, e chegamos cheios de expectativas de que Deus vai nos abençoar. Tristes às vezes, abatidos. Mas o que é que é a nossa decisão como igreja? Quando nos reunimos, é fazer como o salmista disse: exultar. Porque o culto começa cantando, porque nós não estamos cantando a nós estamos cantando ao Senhor, a sua glória. E cantando, exultamos ao Senhor. Às vezes com dor no corpo, às vezes com dor na alma, às vezes até com dor no espírito, de coisas que se acontecem. Mas nós celebramos ao Senhor, porque tudo isso aqui é coisa que Ele pode fazer por nós. Ele é maior. Ele é o poderoso. E nós assim exultamos, e nós entoamos cânticos, e nós tocamos o teclado, o violão, a bateria, cada instrumento de cordas e de percussão, como diz as Escrituras. É isso que nós precisamos fazer para Deus: louvá-lo, nos reunirmos e exultar na sua presença. Mesmo nos dias que a irmã Quitéria não estava aqui, ela louvava onde estava, baixinho ou forte ou no coração. Mas quando nos reunimos, nós o exaltamos, nós o louvamos, porque nossa esperança está. E quando Ele está olhando no domingo, às 18h no Brasil, e quando seus olhos estão passando pelo Brasil, e quando seus olhos estão passando por Alagoas, e quando seus olhos estão passando por Maceió, e quando seus olhos chegam na Avenida Belmiro Amorim, Ele encontra
Pessoas que estão reunidas, aleluia, porque venceram o câncer, porque venceram a tristeza, porque venceram a depressão, porque conheceram que o Senhor é bom, porque entenderam que Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador. Nem sempre cantamos tão bonito quanto os anjos dos céus, mas o Senhor se alegra e se agrada, porque a sua glória vai sendo assim divulgada. Aquele que criou os céus, aquele que com sua graça, com o seu favor, os olhos do Senhor contemplam os homens, conhece os seus corações, contempla as suas obras. E pode parecer talvez tão pequeno às vezes, né? Para a nossa cabeça. Ir para a igreja cantar. Porque tem que cantar. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Cantem para Ele. Declarem o som da sua voz, a sua declaração. Anima o seu coração, fortalece a sua fé. E abençoa o universo inteiro. Há muitos sons na terra e muitas músicas que nem deveriam ser cantadas. E só trazem depressão e coisas ruins para a humanidade. Mas a palavra de Deus diz: exultem. E veja que ela não está falando de uma pessoa só cantando em casa. Ele fala de uma reunião, com instrumentos tocando, com cânticos sendo levantados. Parece ser tão simples, tudo isso aqui, mas é o que os olhos do Senhor procuram na terra. É o que os ouvidos do Senhor querem ouvir na terra. Ele está atento para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Ele está atento para enxugar as nossas lágrimas e nos socorrer. Mas Ele está atento para ver e ouvir o nosso louvor. A gratidão do nosso coração. Tantas coisas que Deus faz que a gente nem percebe que Ele fez. Cuidando de nós, dos nossos, daquilo que nós entregamos a Ele. Aos retos, disse o salmista, é bonito louvá-lo. Como uma roupa nova que você coloca e fica bem. A gente não usa essa expressão, ficou bem você ficou linda. Quando os meus filhos dizem, maninha, você está linda, eu digo, eu sempre sou linda. Mas ficou mais linda por causa dessa roupa. Não é assim? A roupa deixa a gente mais linda. É isso que o salmista estava dizendo. Vista-se do louvor, porque você fica mais belo diante de Deus. Quando louva, quando exalta, quando declara as suas maravilhas. Quando a tristeza quer fazer a gente se calar, se travar, não vou para a igreja. Vou ficar em casa porque isso aconteceu. Vou ficar em casa porque não estou bem. Não, irmãos, é vindo que a gente vai sendo até curado aqui, vai sendo restaurado aqui, quando louvamos ao Senhor. E se há uma condição de não vir realmente, não poder se locomover, louve em casa. Procura aquele momento em que, além da oração, do choro e da lágrima, venha também o cântico novo. A alegria de declarar a bondade e a fidelidade do Senhor, em quem estamos esperando. Abra sua Bíblia novamente, para abrirmos juntos a nossa boca, declarando o Salmo 33, versículos 20 a 22. Eu quero lhe convidar para ficar em pé. Vamos fazer essa proclamação juntos, nesse movimento de ações de graças. Que além de ações de graças que a irmã Quitéria já declarou, cada um aqui possa ter esse movimento de ações de graças nessa noite. De gratidão a Deus, pelo que Ele já fez e você sabe, pelo que você está pedindo que Ele faça.
Vamos declarar juntos. Versículo 20 do Salmo 33. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Aleluia! É Deus que nos ajuda, é o nosso auxílio, é o que vem em nosso socorro e é o nosso escudo, porque Ele também é quem nos protege, está na nossa frente, nos protege. Versículo 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos. Mais uma vez. Nele o nosso coração se alegra, porque aonde está a nossa alegria? Nele deve o nosso coração se alegrar. Amém? Tem boas notícias que nos alegram. Tem más notícias que nos entristecem. Mas nós temos um patamar superior às boas e às más notícias. É Deus. Confiar nele. Sejam boas as notícias, sejam mais as notícias, seja um bom diagnóstico, seja um péssimo diagnóstico, nós nos alegramos nele, porque ele é o nosso auxílio, nosso ajudador e o nosso escudo. Seja sobre nós, ó Senhor. Vamos declarar o versículo 22 como uma oração. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos.